Rapaziada, hoje estamos com uma obra foda. O nosso prota foi humilhado durante toda a sua vida, até que um dia ele deu um basta e começou a socar. A sua força subia de 3 para 238 para 4.500, até que finalmente ele dominou a arte do soco com mais de 99 mil pontos. Então, se você tá curioso, já se inscreve no canal e vamos bora pro vídeo. A história começa com um carro na estrada enquanto um garoto jogava no celular. O seu nome é Gil-Su e seus pais pedem para ele parar de ficar mexendo no telefone. No entanto, ele não respondia nada. Enquanto eles continuavam na estrada, eles entram em um túnel e a sua mãe insiste que ele deveria ouvir o seu pai largar o telefone. O homem, observando o retrovisor, suspirava, e o Gil-Su então pensa que o seu pai provavelmente se arrepende de ter ele como filho, já que ele sofre bullying na escola. A sua mãe responde que se os alunos voltarem a agredi-lo de novo, ele pode simplesmente desistir, pois ela quer que ele tenha uma vida confortável. Ele chama a mãe de mentirosa, falando que ela implorou pro pai para transferir ele, mas como nenhum deles responde, ele voltou a jogar. Quando ele perdeu o jogo, ele encara a tela do Game Over e se pergunta se deveria acabar com tudo logo. A cena muda para a entrada da escola 6 Portões, onde o Gil-Su caminha desejando fugir logo. Ele até reza para que um terremoto aconteça. Apresentando, ele fala que seu nome é Lee Gil-Su e tenta completar a sua frase, mas logo deseja que o tempo pare e que nada de ruim aconteça com ele. Mas de repente todos os alunos começam a aplaudir. Surpreso, ele levanta a cabeça e percebe que eles estão dando boas-vindas, dizendo que é legal ter alguém da cidade grande por aqui. Mais tarde, outro estudante se aproxima acompanhado de um amigo. O Gil-Su já esperava pelo pior, pensando que ia ser alvo de bullying de novo. No entanto, aquele estudante apenas coloca a mão nas suas costas e se apresenta como Diel, e convida ele para ir à loja, dizendo que vai mostrar os arredores da escola. O Gil-Su, surpreso, percebe que essa é a primeira vez que ele vai na loja com os amigos. Enquanto eles caminham, o Diel faz um comentário sobre as sobrancelhas dele, dizendo que parecem as do Rock Lee. O Gil-Su dizia que de certa forma acha que tem o seu próprio charme. Ele começa a se perguntar por que toda a escola parece tão amigável. Pela primeira vez, ele considera a possibilidade de ter uma vida tranquila. No entanto, ao esbarrar em um aluno, ele sente um aperto no peito. O estudante comenta que ficou encharcado, enquanto o Gil-Su entra em pânico e pede desculpas, falando que vai limpar tudo. Para a surpresa dele, o outro apenas sorri e falava que estava tudo bem. O Gil-Su fica sem entender, percebendo que talvez ele possa realmente viver uma vida normal aqui. O sinal tocava anunciando o fim das aulas, e ele reflete sobre como a atmosfera da escola é diferente. Todo o medo que ele sentia pareceu desnecessário, e ele admitia que estava feliz de ter mudado para cá. Pouco depois, o Gil se aproxima da sua mesa e pergunta se ele tem planos para mais tarde. O Gil-Su falava que não e ele convida ele para sair. À noite, enquanto caminham pela cidade, o Gil-Su nota que eles estavam andando há um tempo e decide perguntar onde é que estavam indo. O Diel apenas responde que é um lugar que ele precisa conhecer, pois todo novato deve passar por isso. O Gil-Su acha que isso parece meio forçado, mas ao notar que eles estão se afastando na cidade, ele já estava meio pensando se não vai dar bosta. O Diel então pergunta se ele já praticou boxe ou tem experiência em lutas. Ele dizia que nada disso. Rindo, o Diel falou que ele vai precisar de coragem para ver o que está por vir, então eles devem se apressar porque estão chegando. Nessa hora, o Gil-Su percebe que o Diel tem várias cicatrizes no corpo. As lembranças de todas as escolas onde ele sofreu bullying voltam na sua mente, e ele começa a pensar que o Diel vai atacar ele também. Com medo, ele para de andar e falou que precisa ir embora agora. No entanto, o Diel segura o seu ombro, falando que eles estão quase lá e pedia para ele dar uma olhada rapidinho. Incapaz de falar outra coisa, o Gil-Su acaba seguindo ele até o armazém. Ao chegar lá, ele se sentia derrotado e traído. O Diel abre a porta e som de gritos e torcidas ecoavam por todo lugar. Assustado, Gil-Su fecha os olhos esperando pelo pior. No entanto, quando ele abriu ele lentamente, ele percebe que estava diante de um evento de lutas clandestinas. O local estava lotado de estudantes assistindo às batalhas. Em choque, ele vê um dos lutadores receber um forte golpe giratório, deixando ele de boca aberta. O Diel ri e comenta que o Gil-Su deve estar surpreso, e falava bem-vindo à arena de lutas da escola. Ele observava os lutadores ajudando uns aos outros após os combates. Enquanto ele estava surpreso, ele ouve a voz do Jill chamando ele para cima da arena. O homem pergunta quem que é o novato que ele trouxe. O seu nome é Jang Chung, o presidente da escola. O Diel responde que o Gil-Su acabou de ser transferido hoje. No entanto, ele mesmo acha que o cara parece velho demais para ser um estudante. Tá parecendo as escolas aqui no Brasil, né, rapaziada? Sempre tem aquele estudante que parece mais velho do que a sala que ele tá. O Rock Lee então desafia o Diel para entrar no ringue, dizendo que vai se vingar por ele ter zoado as suas patas de gato na cabeça. O Diel aceita o desafio sem nem hesitar. O Chung se vira pro Gil-Su
Jussu e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele ficou impressionado com a diferença de altura gigante entre eles. O Chung dá as boas-vindas à escola enquanto os estudantes começam a gritar animados, enquanto o Jill e o Rock iniciam a luta. O Jussu ainda estava confuso e pergunta por que eles estão brigando se são amigos. O Chung ria falando que os calouros não são ruins. Ainda sem entender, o Jussu tenta compreender o que estava acontecendo. O Chung então explica que essa é a verdadeira face da escola. Ele dizia que não é bullying aqui, mas sim violência, porém dentro das regras específicas. A regra principal é que todas as brigas devem acontecer dentro da arena. Enquanto o Chung encara e falou que consegue ver nele alguém que já sofreu bullying, ele sugere que o Jussu se libere um pouco do estresse aqui, pois dentro da arena todos são iguais diante da violência. Os olhos dele brilham com tudo isso que ele estava falando. O Chung continua dizendo que não gosta de explicações complicadas e que só vai falar uma vez, então é melhor ele prestar atenção. Apenas estudantes das 6 portões podem entrar. Após a formatura, expulsão ou desistência, a entrada é proibida. Regra número 2, as lutas são sempre 1 contra 1 e armas não são permitidas. Regra número 3, os alunos do conselho de orientação atuam como os árbitros. De repente, uma voz se destaca no meio daquela multidão. O garoto da cantina que chama o Jussu e pergunta onde ele estava. O Jussu imediatamente se lembrou dele. Ele dizia que quer lutar com ele para compensar a taxa de limpeza da sua blusa. O Chung comenta que parece que ele já tem um oponente que vai aprender na prática. Enquanto a regra número 4 dizia que qualquer tipo de violência fora da arena é proibida. Se alguém tem um problema com outra pessoa, deve resolver dentro do ringue. A regra final é simples, apenas divirta-se e não tenha medo de entrar na arena. O Jussu pensa consigo mesmo sem entender como poderia gostar de uma coisa dessas. O árbitro levanta a mão dando início às lutas, e o Jussu olha para o seu adversário e ficava intimidado. Os seus instintos como uma vítima de bullying gritavam para ele fugir logo, enquanto os estudantes continuavam a torcer. Depois alguns comentam que o novato teve muito azar por ter escolhido logo o Kang-in. Ele é famoso por sua brutalidade. O Kang olha para o Jussu e pergunta se ele não vai se mover primeiro, e dizia que ele tá dando uma vantagem por ser a primeira luta. No entanto, o Jussu estava paralisado pelo medo e incapaz de reagir. Vendo isso, o Kang sorria e falou pro Jussu que ele não vai aproveitar a oportunidade, então ele mesmo vai fazer isso. Ele parte pro ataque e o Jussu começa a tremer. Seus olhos enchem de lágrimas e o olhar dos espectadores muda de empolgação para puro desprezo. Todos assistem incrédulos enquanto o Jussu se cobre de vômito e feno. O Kang percebe o que aconteceu enquanto os alunos caem na gargalhada. Ele pedia para eles darem uma toalha para ajudar ele, enquanto o Jussu, envergonhado e derrotado, murmurava que nunca deu um soco na vida e que ele não sabe fazer isso. A cena corta agora pro banheiro da escola. Alguns estudantes comentam sobre a luta da arena e dizem que foi vergonhoso. O Jussu estava sentado dentro de uma cabine ouvindo tudo e dizia que tá ferrado agora. Ele pensou que era uma escola normal, mas percebe que tá longe de parecer isso. Mesmo que o Chung tenha dito para ele se divertir, ele sabe que jamais vai conseguir isso. Ele já imagina o que vai acontecer no dia seguinte, mas como não pode mais ser alvo de bullying, ele deve apenas seguir em frente. A cena muda de novo. O Chung estava fazendo flexão com 2 alunos nas suas costas. Ele chegou a 999 e luta para completar a última repetição. O Jussu observa a cena perplexo e pergunta como ele pode ser um estudante do ensino médio. O Chung encarava ele e perguntava se ele tinha algo para falar. O Jussu estava hesitando, mas então ele falava que tem uma pergunta sobre a arena de luta. O Chung provoca perguntando se ele tem alguma habilidade além de vomitar. O Jussu apenas ignora a piada e falou que realmente quer dizer que ele não pode lutar na arena. Os estudantes ao redor ficam em silêncio. O Chung pergunta por quê, falando que ele sequer se machucou na luta anterior. O Jussu abaixa a cabeça e falou que não tem nenhum pingo de confiança, e dizia que não sente ódio por ninguém e não consegue ver graça em lutar. Na verdade, ele nem mesmo entende o propósito de uma arena. O Chung coloca a mão no seu ombro e falou que isso significa que agora ele pode espancá-lo quanto quiser. O Jussu, confuso, pergunta o que ele quer dizer sobre isso. Sem responder, o Chung apenas declara que, como presidente da escola, está anunciando que o Jussu não está protegido pela arena. A rotina escolar segue normalmente, mas o Jussu teme o que pode acontecer com ele agora. Os seus receios se confirmam quando o Kang aparece, dizendo que ouviu falar sobre a sua decisão de não participar da arena. Sem aviso, ele agarra o Jussu e bate com o rosto dele contra a mesa. Rindo, ele fala que vai ensinar a ele o que significa isso nessa escola. Ele dizia que precisava de um escravo e que o Jussu agora pertence a ele. Os outros alunos ignoram completamente a cena enquanto o Jussu recebe um golpe no rosto. O Kang elogia a própria força e um dos estudantes comenta que já ouviu falar que o Jussu se transferiu por causa
causa de bullying. A um dos amigos do Kang, que ficava rindo falando que isso faz total sentido, já que ele é um covarde. Em seguida, ele fala para o Jusoo ir até a sua classe sempre que houver algum intervalo. O Jusoo começa a chorar enquanto continua sendo chutado no fundo da sala de aulas. A cena muda para a sala dos professores. Podemos ouvir o Jusoo conversando com o professor dizendo que pretende abandonar a escola. Ele explica que estava se preparando para isso e apenas vai fazer o exame para obter o diploma. Com um olhar abatido, ele falava que fez tudo o que podia. Baixinho, ele pedia desculpas para sua própria família que tem um filho inútil. Saindo da escola, ele passa pelo portão e pensava que a sua vida escolar chegou ao fim. No entanto, ele é interrompido pelo Chung, que encarava perguntando por que ele não está lutando. O Jusoo hesita, mas acaba baixando a cabeça e dizendo que sente muito. Ele dizia que alguém obcecado por lutas como o Chung jamais poderia entender o que ele sente. Ele admite que tem traumas com violência, ele sofreu bullying severo e agora simplesmente quer desistir pois já tentou de tudo. O Chung coloca a mão no seu ombro e fala que ele é ainda mais patético do que ele imaginava. O Jusoo, confuso, pergunta o que ele quer dizer. Sem responder, o Chung apenas começa a caminhar na direção dele. Ele pergunta quem disse que ele precisa lutar como um profissional. Ele diz que se ele não tiver dentes, ele deve usar as suas gengivas. Se não tiver força, ele deve usar a sua coragem. Isso é o que realmente significa lutar. Ele agarra a gola do Jusoo e pergunta se ele nem sequer quer se proteger. Ele começa a chorar, perguntando o que ele fez de errado. O Chung então questiona se ele acha que o mundo lá fora é feito apenas de sol e arco-íris, e dizia que se ele continuar assim vai ser predado pelo resto da sua vida. O Jusoo caminha para casa murmurando que o Chung nunca entenderia, pois nunca foi fraco. Ele estava cansado e só queria desistir agora. No entanto, alguém aparece sorrindo com deboche. Ele dizia que ouviu falar que o Jusoo não iria mais para a escola a partir de amanhã. E ainda ele pergunta como ele poderia sair sem avisá-los. Com um tom ameaçador, ele fala que se ele sair, quem vai ser o saco de pancadas agora? Desde que o Chung criou a arena de lutas, ele não tem mais escravos. Então ele precisa de alguém para descontar a sua frustração. Ele falou que o Jusoo está enganado se acha que tudo vai acabar se ele abandonar a escola. Então ele ordenava que ele acompanhasse eles. A cena corta para um beco escuro onde os valentões espancam o Jusoo. Caído no chão, ele sente que está prestes a morrer e só deseja que eles parem. O cara então comenta que ele deveria se considerar sortudo. Se fosse na época em que o irmão do Kang estivesse na escola, ele já estaria morto a esse ponto. De repente, o Ra pergunta se o endereço que ele recebeu está correto. O Jusoo, confuso, se questiona do que ele estava falando, mas o Ra ri falando que não pode acreditar que o Jusoo mora em uma casa tão bonita. Então ele lê em voz alta o endereço dele e dizia que da próxima vez eles vão visitar ele. E aí os caras saíam rindo enquanto o Jusoo se levanta e exige saber o que ele pretende fazer na casa dele. O Ra apenas ordena que ele fique parado porque ele vai tirar uma foto e enviar para todo mundo. O Jusoo, desesperado, se pergunta o que fez de tão errado para merecer isso. Ele achava que tudo estava acabado e que ele realmente escaparia desse inferno, mas no instante que ele pensou em estar livre, ele foi puxado de volta. Ele se lembra das palavras do Chung: lutar não é apenas sobre força, e percebe o quão covarde ele tem sido, pois nem lutar e nem se proteger ele tentou. Os valentões seguram seu rosto e ele solta um grito de dor. O Ra zombava dele, mandando segurarem firme. O Jusoo, em desespero, gritava de novo porque o que ele fez de errado. No movimento rápido, ele derruba o celular do Ra no chão, rachando a tela. Ele olhava pro telefone surpreso. Sem pensar, o Jusoo morde a mão dele com toda a força que ele tinha. O cara gritava de dor enquanto o Jusoo murmura que já é fraco, então ele vai fazer o que for preciso para lutar. Ele dizia que vai resistir com tudo que ele tem. O cara furioso dava um soco no rosto dele, mas pro espanto de todos, ele se levanta de novo. O cara já estava incrédulo e murmura que o cara enlouqueceu de vez. O Jusoo, ofegante, responde que tem certeza que sim. Ele olha para baixo e percebe a determinação nos olhos dele. O Jusoo falou então, diz que se ele for morrer, ele vai arrastar esse idiota junto com ele. O mano ria surpreso e comentava que até um rato morde quando ele fica encurralado. Ele pergunta se o Jusoo está pronto para continuar. Os outros dois valentões avançam para cima dele, porém o Jusoo não recua. Ele pega um punhado de terra no chão e joga nos olhos deles, gritando para que eles sumam dali. Os agressores recuam irritados. Ele percebe que o Jusoo pegou terra quando caiu. Sem perder tempo, ele gritava para eles irem atrás dele. O Jusoo corria sem saber exatamente aonde estava indo.
De alguma forma, seus pés o levam de volta à arena de luta. A porta se abre e o Chung olha surpreso ao ver o Jusoo entrando. Com determinação no seu olhar, ele declara que vai fazer isso. Os estudantes ao redor ficam chocados com seu retorno. O Jusoo então anunciava a todos que quer entrar na arena de luta. Os valentões que o perseguiam paravam na porta. O Chung observa a cena e sorria. Ele falou que o Jusoo é mais interessante do que ele imaginava. Já dentro do ringue, ele se preparava para lutar. Um dos amigos do Ha se adianta e falou que vai ser ele quem vai enfrentar esse nerd. O seu nome é Park Yong-gu. Outro companheiro avisava para ele abaixar o tom, pois o Chung está presente aqui. O Yong-gu responde que sabe, já que sempre é necessário tomar cuidado. O Jusoo leva um soco no rosto, seguido de uma joelhada no estômago. O Kang pergunta se ele realmente achou que ia conseguir algo aqui. E aí ele já vai e acerta de novo, fazendo ele perder o seu equilíbrio. Em seguida, ele levanta a perna e chutava no rosto, dizendo que vai ensinar como ele deve se comportar. Rindo, ele pergunta como ele está se sentindo agora. O Jusoo encara o Kang com raiva, o que deixava ele irritado. Ele mandava esse bosta abaixar os olhos. O Kang vai de novo insultando a cada tapa. Ele diz que um perdedor deve agir como tal e que isso não é uma webtoon. Será que não é, rapaziada? O que vocês acham? Em seguida, ele manda um golpe giratório lançando o Jusoo pro chão. Os estudantes falam que essa luta tá muito intensa e se perguntam se o Jusoo quebrou alguma costela. O Kang, ainda empolgado, espera que ele não esteja morto agora. O Jusoo tentava se levantar, mas o Kang se surpreende, dizendo que ele já deveria estar inconsciente. Ele mandava ele não bancar o durão, pois ele vai acabar morto assim. O Jusoo questiona ele, falando que isso nem se compara à dor que ele já enfrentou na vida. Ele avança para o golpe, derrubando o Kang no chão. Os estudantes ficam surpresos, chamando ele de Vomit Boy, e comentavam que ele tem alguns truques na manga. O Kang admite que foi pego de surpresa. O Jusoo grita e parte pro soco, mas é atingido antes disso. O Kang debocha, perguntando como golpes tão lentos poderiam acertar. Nesse momento, o Jusoo se lembra das palavras do Chung, e de repente ele mandava uma cabeçada no Kang, fazendo o nariz dele sangrar. Os estudantes ficam animados, dizendo que está muito mais divertido do que eles imaginaram. O Chung observa que mesmo com a adrenalina reduzindo a dor, o Jusoo claramente sofreu danos, mas ele demonstra uma resistência impressionante. O Kang chuta pra longe, fazendo ele cair. Limpando o sangue do rosto, ele pergunta se o Jusoo tem desejo de morrer. Mesmo assim, ele se levanta determinado. Ele se pergunta se sempre foi assim, se as gangues que tanto temia eram realmente tão fortes. Os estudantes começam a gritar o seu nome. Cerrando os dentes, ele avança contra o Kang. Ele lançava um golpe no estilo de One Punch, mas é interrompido. A sua consciência se esvai enquanto o Kang declara que ele não vai permitir ser pego de surpresa de novo. O Jusoo desmaia e o Kang é declarado vencedor. Mais tarde naquela noite, o Jusoo acorda. Apesar disso, ele sente orgulho por ter se defendido, lembrando que conseguiu acertar um golpe. No entanto, ele lamenta não ter mantido a calma e começa a refletir sobre o que ele poderia ter feito para vencer. Se ao menos ele fosse um pouco mais forte. Mas de repente, o Chung aparece do seu lado e pergunta se a mente dele está mais clara agora. O Jusoo olha ao redor, percebendo que eles estão sozinhos, e questiona se ele veio por sua causa. O Chung responde que como presidente é dever dele garantir que ninguém saia gravemente ferido, pois a arena existe para proteger os estudantes. Ele lembra o Jusoo de que o que aconteceu foi uma exceção e que a partir de agora ele não tem mais permissão para entrar, pois ele está prestes a deixar a escola. O Chung começa a se afastar, mas o Jusoo interrompia, perguntando o que deve fazer. O Chung franzia, querendo saber o que ele quer dizer. Determinado, o Jusoo dizia que não vai desistir da escola e implora para que ele diga o que ele precisa fazer para ficar mais forte. Ele explica que tudo começou por causa de um chinelo voador que acidentalmente acertou em alguém. No início parecia que nada aconteceria, mas então os outros estudantes trocaram olhares e começaram a espancar ele, pedindo por dinheiro. Ele havia sido marcado como um fracassado. Eles riram, dizendo que pessoas como ele precisavam apanhar e chutavam sem piedade. O Jusoo lembra que foi assim que tudo começou, mas ele decide que agora não vai mais desistir. O Chung sorria, dizendo que também é sua responsabilidade treinar os fracos como presidente. Ele se aproxima do Jusoo e pergunta se ele estava pronto. Sem aviso, ele acerta um golpe bem no seu estômago. Ele cuspia sangue e gritava de dor. O Chung comenta que deve estar doendo como um inferno, mas ele dizia que isso é apenas o começo. Ele promete tornar esse cara forte o suficiente para suportar os seus golpes. No dia seguinte, o Jusoo ainda sente uma dor intensa e se pergunta o quão forte o Chung realmente é. Ele lembra do Chung dizendo para procurar
segurar ele durante os intervalos. O Jisoo se pergunta se esse treinamento realmente vai tornar ele mais forte. Nessa hora o Jiel chamava ele e perguntava se ele não ia desistir. O Jisoo responde que mudou de ideia. O Jiel comenta que ele deve gostar então da arena, brincando que ele tem coragem para continuar. De repente o Kang aparece. O Jisoo levanta a cabeça ouvindo ele chamar ele de saco de pancadas. Ele sabe o quão forte ele é. O Kang dizia que não esperava vê-lo de volta e perguntava se ele quer vingança, mas avisa que deveria aprender o seu lugar, pois ele pode acabar morto da próxima vez. Eles seguem caminhos opostos, mas o Jiel percebe que o Jisoo está tremendo de raiva. Determinado, ele decide que vai ficar forte o suficiente para nunca mais perder para vagabundos como esses caras. No terraço, vemos o Jisoo sendo atingido no rosto, e logo depois vai mais uma no estômago. O Chung manda ele manter os olhos abertos e acompanhar os seus punhos. Ele também proíbe ele de lutar até que o treinamento termine. O Jisoo protesta, perguntando como isso pode ser chamado de treinamento. Já se passaram vários dias desde o início desse tal treinamento. Ele recebe golpe após golpe. Um gancho de esquerda o atinge, seguido de um chute que lançava ele para longe. Ele reclama que isso mais parece uma surra do que um treinamento. Enquanto isso, no ringue, o Kang olha para baixo, observando seu oponente derrotado. Eles comentam que ele tem sido impiedoso desde que lutou contra o Jisoo e que seu ego está ferido agora. Então o pessoal ficava brincando que a fraqueza deles são cabeçadas e vômito. Irritado, Kang desafia qualquer um a lutar contra eles se acham que ele tem um ponto fraco. O adversário se desculpa e recua. O Kang atravessa a multidão chamando ele de idiota e perguntava aos amigos se eles viram Jisoo hoje. Os mesmos falavam que não, ele não aparece nos intervalos e também tem evitado a arena. O Kang começou a pensar no Chung e então sorria porque ele teve uma ideia para espancar alguns perdedores. Naquela noite, o Jisoo corre na pista completamente exausto. Ele lembra de todas as surras que ele levou e se pergunta se realmente pode ficar mais forte com esse método. Ainda assim, ele decide que precisa se esforçar ainda mais. De repente, uma motocicleta se aproxima e esbarra no ombro dele. O cara da motoca para e reclama que o Jisoo arranhou a sua moto. Ele desce dizendo que eles precisam discutir, porque ele queria uma compensação pelo conserto. O Jisoo pergunta como ele espera que ele consiga tanto dinheiro, além de apontar que foi ele quem atingiu ele. O homem agarra seu cabelo, chamando ele de perdedor e dava um soco. Seus amigos riem, falando que eles são testemunhas e que o Jisoo correu direto para a moto. Confuso, Jisoo pergunta o que estava acontecendo, mas o homem continua falando e exige uma resposta. O Jisoo percebe que não está com medo. O homem ainda insiste que ele deve entregar todo o dinheiro que tem. O Jisoo então se lembra de que tem levado surras de um verdadeiro monstro esse tempo todo. Ele afastava a mão do cara e acertava bem no rosto com a mão esquerda. Ele perguntava por que deveria pagar, já que nem sequer tem medo desse bosta. O homem agarra seu pulso e debochava, perguntando se aquilo era pra ser um soco. O Jisoo se pergunta por que seu golpe não teve nenhum efeito, e percebe que ainda estava fraco. Os outros observam surpresos, enquanto ele começa a girar os braços de forma descontrolada e gritava. Ele falou que nunca aprendeu a lutar de verdade, ele só aprendeu a apanhar. O agressor ri e chutava, perguntando se ele está encenando uma comédia. Seus amigos ficavam rindo e dizem que ele parece um moinho de vento ou alguém tentando nadar. O homem então colocava um soco em inglês sorrindo maliciosamente e ordenava para o seu pessoal segurarem ele, porque depois de apanhar o Jisoo vai aprender a se comportar. Ele mandava ele cerrar os dentes e partia pro soco, mas antes de conseguir acertar, algo surge do nada e acertava com o joelho no rosto dele. O agressor cambaleia para trás e o Jisoo olha surpreso ao reconhecer o seu salvador, o Jiel. O Jiel ri, percebendo que o cara que ele salvou era logo o Jisoo. Um dos capangas corre para atacar, mas o Jiel desvia do golpe e responde com um soco de esquerda no rosto. Outro avança com um pedaço de madeira, mas o Jiel bloqueia com o braço e atingia com outro golpe. Uma garota que estava com eles gritava ao ver que seus amigos estavam desmaiados. O Jisoo observa o Jiel lutar e se impressiona com a sua força, percebendo que achava que ele era apenas um cara comum. A garota então ameaça o Jiel, perguntando se ele não sabe quem são. Ela dizia que fazem parte dos primeiros anos mais fortes da Jeelang High School. O Sanel, um dos amigos do Jiel, diz pra ela desistir, e que isso não importa, pois se eles chamarem mais gente será pior pra eles. Ele revela ser da Six Gats School, e diz que achava estranho o perdedor estar agindo daquele jeito, mas que eles mexeram com a pessoa errada. Os agressores rapidamente sobem na moto e fugiam. O Jiel chamava eles de idiota antes de se virar pro Jisoo e pergunta como é que ele se envolveu com eles. Pouco depois, o Jisoo explica sobre o treinamento especial com o Chung. O Jiel fica surpreso e comenta que ele deve estar realmente sério sobre lutar. Ele confirma, mas admite que ainda é muito fraco. Ele estava treinando a sua resistência quando foi atacado. O Jiel ri ao lembrar que o Jisoo
jogando socos no ar e falou que foi um grande espetáculo. Ele elogiava a coragem por ele não ter demonstrado medo, mas alerta que ele ainda não tem força suficiente para enfrentar várias pessoas ao mesmo tempo. O Jill explica que se fosse ele, teria desviado do golpe e contra-atacado, mas ao mesmo tempo ele confessa que tem inveja do Jil-Soo por ter sido escolhido pelo Chung. Ele dizia que para alguém que rejeitou a arena é importante se acostumar com o ambiente, afinal a escola é única. O Jil-Soo então se lembra do Sanel, dizendo que mexeram com a pessoa errada, e pergunta pro Jiel por que os agressores fugiram ao descobrir que ele era da Six Gate. O Jiel ri e responde que é óbvio, essa escola é famosa. O Jil-Soo questiona o motivo, aí ele explicava que a Six Gate tem uma longa história de violência escolar. No passado era como uma selva e as coisas ficaram fora do controle. O Jil-Soo comenta que agora não parece ser assim. O Jiel concorda e falou que isso tudo é graças ao Chung. Ele conquistou a escola e criou a arena de luta com as suas próprias regras. Com o tempo a escola ficou mais organizada, pois a arena se tornou uma forma alternativa de liberar a sua raiva. Mas se a arena ou o Chung desaparecerem, as regras vão perder o sentido. E quem sabe quando tudo vai voltar ao caos que era antes. Além disso, ainda existem pessoas que querem que volte a ser como era. Na arena, um estudante cai no chão derrotado. O Yongo zomba dele perguntando se isso era tudo que ele tinha. Ele aponta para outra pessoa e mandava ela subir no ringue, dizendo que o escolheu simplesmente por não gostar da cara dele. O aluno hesita, mas o Yongo via perguntando se ele não ia subir. O grupo do Kang ria, comentando que o Yongo está impossível hoje. O Kang, por sua vez, chamava ele de perdedor e diz que eles precisam aprender os seus lugares. O Yongo avança e acerta um soco de esquerda no rosto do maluco, seguido de um direto de direita. O oponente tenta pedir para esperar, mas o Yongo ignora e prepara o chute final, dizendo que aquilo era fácil demais. O Kang então se levanta e ordena que todos saiam do caminho, dizendo que agora ele quer se divertir um pouco também. Ele então dizia que vai ensinar uma lição a esses covardes. De volta ao presente, é a vez do Kang lutar. Os alunos se perguntam quem ele vai escolher, então ele apontava para um dos estudantes que estavam falando sobre ele. Ele ordena que ele suba aqui imediatamente. O garoto surpreso pergunta por que ele foi escolhido, mas o Kang dizia que não precisa de motivo, ele apenas ficou de mau humor. Ele agarra ele pelo colarinho e pergunta se pretende recusar o desafio e acabar como Jil-Soo. Nesse momento, Chung entra na arena bem irritado. Ele encara o Kang e pergunta o que estava acontecendo. O Kang, sem se abalar, responde que apenas fez um pedido de luta, mas houve um mal-entendido. Ele então desafia o Chung, perguntando se há algum problema com isso. Ele ressaltava que não violou nenhuma das regras. De volta ao passado, ele está com seus amigos e eles perguntam qual é o seu plano. Ele diz que o Jil-Soo se complicou sozinho, sendo o primeiro da escola a dizer não para a arena de combate. Enquanto você tiver braços e pernas, qualquer um pode lutar na arena, todos são iguais diante da violência, essas são as regras. Eles podem se gabar disso, mas se olhar com atenção vai perceber que são covardes que só gostam de assistir aos combates. Os amigos do Win concordam com isso, dizendo que estão se divertindo também, mas aquele idiota do Jil-Soo expôs essa situação toda. Eles se perguntam o que vai acontecer se desafiarem aqueles que estavam batendo até agora. O Yongo responde que vão ser forçados a lutar para não se tornarem como Jil-Soo. O Kang concorda e diz que agora a arena será o campo de jogo deles. De volta ao presente, ele perguntava pro Chung o que está acontecendo, já que ele não quebrou as regras. O Chung responde para ele não fingir bravura, pedindo desculpas pela confusão e dizendo que na próxima vez vai escolher com mais cuidado. No topo do prédio, vemos o Chung mandando uma série de golpes no Jil-Soo e finalizando com um grande chute. Depois dessa, o Jil-Soo sente que vai morrer, mas consegue se equilibrar e bloquear o golpe, dizendo que não está mais tão assustado como antes. O Chung responde que ele está se acostumando agora. O Jil-Soo tenta revidar, mas o Chung desvia e falava que se ele quiser vencer, ele precisa acertar um golpe. Ele volta a atacar sem nenhum plano. O Chung começa a ficar irritado e dava um tapa dizendo para ele calar a boca. O Jil-Soo responde que aquilo doeu mais que o normal, e o Chung falava que ele precisa aprender a lutar de verdade. Se ele aprender, ele pode vencer até mesmo uma luta na sala de jogos. No clube de arcades, o Jil-Soo diz que o lugar é velho e pergunta por que eles estão aqui. Ele abre a porta e vê um homem careca que alguns podem reconhecer como Bob. O Chung falava para ele levantar os punhos até o queixo, encolher o queixo e colocar os pés na largura dos ombros. Ele orientava o Jil-Soo a dar um jab, e para o direto deve girar os quadris, ombros e usar as pernas para gerar força. O Jil-Soo falava que o som do golpe parece como um tiro, mas dizia que agora é a vez dele. Ele dá um jab desajeitado e depois um direto, dizendo que está pegando jeito agora, mas ao ver o placar ele percebe que o resultado continua o mesmo. O Chung diz que a máquina está quebrada
quebrada, então a menos que o golpe tenha um impacto real, ela não vai registrar nada. Ele precisa bater com mais força para conseguir danificar o seu oponente. O Chung mandava ele encontrar a sua forma de lutar e não se mostrar até conseguir a maior pontuação. A cena pula para o momento em que ele está com o celular e a sua namorada diz que eles deveriam parar de se ver. Ele se pergunta por que ela está agindo assim de novo. Ele esbarra no Yongo e pede desculpas, mas o Yongo joga ele no chão, fazendo com que o celular dele caia e quebre. O Yongo falou que não quis esbarrar nele, mas o Rock responde que foi claramente de propósito. O Yongo falava que pelo olhar, parece que ele tem um problema e que devem resolver isso na arena. O Rock parece um pouco assustado e com a voz trêmula, dizendo que a culpa foi dele. O Yongo ri e os outros comentam que foi apenas um acidente sem envolver violência escolar. Então ele falou para ele tomar cuidado na próxima vez. O Dio levanta e sugere que reportem o ocorrido, mas o Rock falou para deixarem isso, já que não vale a pena ficar fazendo alarde. O Dio agora parece irritado. Na cantina, o Jutsu estava comendo desesperado, dizendo que tá com muita fome e não consegue aumentar sua pontuação. O Yongo pede desculpas e derrama comida na cabeça do Jutsu, começando a rir. Ele dizia que não viu por aí e se perguntou aonde ele sempre ficava, já que ele tá desaparecido. Então ele dava um tapinha nas costas. Ele continuou batendo, dizendo que era bom vê-lo depois de tanto tempo. Vemos os dois conversando fora da cantina sobre como acabaram de intimidar o Rock e saíram impunes. O Kang dizia que é hora de fazer isso com o Jutsu e mostrar pra ele o que é mexer com a rapaziada. O Yongo falava que vai cuidar disso e que o In não precisava se envolver, pedindo pra confiar nele. O Jutsu pegava na mão dele e o Yongo perguntava naquela vozinha se ele aprendeu a resistir, falando que ele tava fofo. O Jutsu agora tava furioso, mas o Chung o baniu da arena até que ele termine o treinamento. Ele falou que não tem escolha a não ser obedecer. O Dio manda eles calarem a boca, dizendo que está tentando comer. Então ele jogava sua bandeja na cara do Yongo. O Dio falava que não se deve incomodar um cachorro quando está comendo. O Jutsu fica surpreso com isso. O Dio falava que ele precisa saber o seu lugar agora. O Yongo pergunta se o Dio enlouqueceu, e ele falava que não é violência escolar, rindo enquanto falou que a mão dele simplesmente escorregou, mas que ele queria lutar mesmo assim. Então ele falava pro Yongo que isso é bom, já que vai educá-lo na arena hoje. Agora vemos o Dio lavando as roupas e o Jutsu trocando para o uniforme. Ele agradecia pela ajuda, enquanto o Dio falou que não fez isso pelo Jutsu. E embora pareça que sim, ele está apenas querendo educar, já que está cansado de ver eles agindo de forma errada na arena. Ele dizia que não tem estado lá por um tempo, então não sabe exatamente o que está acontecendo. O Jutsu fica confuso, e o Dio falava que eles têm escolhido intencionalmente os alunos mais fracos e os atacado na arena. Quando os alunos ficam assustados, eles usam um Jutsu como exemplo, mas ele ainda não teve a oportunidade de lutar contra eles. Então isso é bom, pois ele pode proteger a arena. O Jutsu pergunta por que ele quer proteger essa arena, dizendo que se ele é tão forte, a arena não deveria importar para ele. O Dio falou que passou por uma fase sombria, assim como o Jutsu. Há um flashback mostrando ele mijado em um poste junto com outras coisas, e um aluno dizendo que é um novo xixi feito para porcos, mandando ele abrir a boca. Depois disso, vemos o Dio mais gordo. Ele falava que era gordo e tímido quando era mais jovem, e por isso ele sofreu bullying. O Valentão segurou a boca dele, dizendo para ele beber tudo, mas uma grande mão agarrou o Valentão, dizendo que ele deveria ser legais com seu amigo. Depois ele agradece ao homem, dizendo que não sabe quem ele é. Esse homem entregava um papel perguntando se ele queria fazer boxe como dieta. Acontece que o homem era um diretor de uma academia de boxe. Depois disso, o Dio tentou o boxe pela primeira vez e ficou obcecado pelo esporte. Vemos ele perdendo peso progressivamente e foi assim que ele foi transformado pelo boxe. O Valentão foi mandado ao chão e os outros tentavam se desculpar, dizendo que estavam errados, pois não podiam mexer com ele. Até aqueles que agiam como valentões eram apenas fracos. O Jutsu fica surpreso, dizendo que ele costumava ser intimidado. O Dio ri, dizendo que as regras da arena que o Chung fez são um pouco exageradas, mas que ele gosta que as pessoas tenham liberdades para lutar e escolher seu oponente. Ele dizia que vai derrotar o Yongo, então ele pode ir lá assistir. Naquela noite, na arena, vemos os dois se encarando. O Yongo diz que não sabe de onde o Dio tirou tanta coragem. O próprio Dio pergunta se ele está aqui para lutar com palavras, dizendo para parar de falar e começar a luta. O Yongo sorria, dizendo pro Dio que ele parece pronto para lutar. O Jutsu deseja boa sorte pro Dio, e assim o árbitro começa a luta. O Yongo avança com um jab, mas o Dio bloqueia, deixando ele surpreso. Ele continua com jabs, mas todos são desviados fácil. O Yongo responde com seus próprios golpes, acertando o Dio, mas os estudantes ficam surpresos com a rapidez dele. Então ele falava que é mais rápido do que esperava e se perguntava se ele é puramente um boxeador. O Dio começa a pressionar, empurrando o Yongo para trás com jab.
dele. O Yang falava que ele pode ser rápido, mas seus socos são muito fracos. Ele lançava um soco de volta, dizendo que é mais forte, mas o ataque foi bloqueado. O Dio vai pro outro jab, mas o Yang desvia e tenta um uppercut. Mas tudo era uma armadilha, pois o Dio acerta ele com um próprio uppercut, dizendo que foi um bom golpe. O Yang percebe que foi enganado intencionalmente. O Jiu-Jitsu estava surpreso, dizendo que o Dio está dominando a luta, porque o Yang não acertou nenhum golpe até agora. Ele se pergunta se o Dio sempre foi tão forte, e dizem que o Yang vai perder a sua invencibilidade nesse ritmo. O Jiu-Jitsu fica surpreso que o Yang seja invicto. O Yang tenta um overhand direto, mas ele erra. Um gancho direito, erra. Um esquerdo, erra também. Ele começa a não pensar direito, dizendo que não consegue acertar um único golpe. O Dio começou a provocar e ria, perguntando se ele achava que esses golpes iam acertar. Ele acerta o Yang com um jab, dizendo que os golpes leves precisam acertar para os pesados acertarem também. Então ele vinha com um direto. O Yang estava de joelhos e o Dio diz que ele está falando tanto e realmente não está conseguindo muita coisa. Então ele mandava ele parar de incomodar os outros e sair da arena. O Yang olha para o Kang sorrindo, dizendo para não se preocupar, pois ele não vai embora. O Yang admite que o Dio é o melhor no boxe, mas ele falou que vai lutar de forma justa daqui para frente. Nessa hora o Jiu-Jitsu estava surpreso. O Yang levanta a perna em direção ao Dio, adotando a postura do Muay Thai, dizendo que é hora de começar a luta de verdade. O Dio reconhece essa postura, dizendo que ele planeja usar um chute. Ele avança de cabeça baixa, dizendo que pode dar os dois, e faz isso em direção ao Yang. O Yang fez uma expressão de dor, perguntando por que a perna do Dio parece tão firme, já que seu chute foi bloqueado. O Yang tenta dar um golpe, mas o Dio cria distância. Ele vinha para não perder o ritmo e avançava direto. Ele vê o Dio indo para outro chute e decide bloquear com o braço, mas logo ele se arrepende, pois sente como se ele tivesse sido atingido por um poste, sendo lançado para longe no ringue. Ele se pergunta por que é tão forte, dizendo que bloqueou, mas o dano foi demais. O Yang avança com outro chute e o Dio coloca as mãos para bloquear, mas vemos o seu osso do braço sendo fraturado. O Jiu-Jitsu grita o nome dele, pois o som da fratura pode ser ouvido ao redor da arena. O Dio cria mais distância enquanto o Yang ria, perguntando o que ele está fazendo, e dizia para vir com tudo como antes, perguntando se ele está com medo agora. O Dio se pergunta por que os chutes são tão fortes, dizendo que são de outro nível em comparação aos seus socos, e que se ele for atingido de novo vai ser muito perigoso. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, ele é acertado com um soco no rosto, e então ele foi atingido por uma sequência estilo Dragon Ball. O Yang ria, dizendo que agora os seus socos estão acertando. O Dio percebe que está muito focado nos chutes do Yang, então ele não consegue reagir direito aos ataques. O Yang começa a insultar, dizendo que foi ele quem disse para não estragar a arena de lutas, então ele perguntava quem ele pensa que é. O Dio recebe um chute baixo, fazendo ele cair no chão. O Yang continua dizendo que ele é tão fraco, então que dá a ele o direito de dar lições aos outros. O Dio já não consegue mais se levantar e o Yang percebe isso e vai com um chute de futebol na cabeça dele. Tudo que o Dio poderia fazer é assistir imponentemente enquanto o chute acertava o seu rosto, e quando deu o impacto, os olhos do Dio estão fechados. Quando ele abria de novo, vemos que o árbitro parou o Yang com a canela. Se seu oponente não está em condições de lutar, ir mais longe será considerado uma falta. Então descobrimos que o nome dele é Shen-Yun. O Yang ria, dizendo que estavam apenas começando, e agora estão parando, mas ele se divertiu pela primeira vez em muito tempo. Ele olha para o Jiu-Jitsu, dizendo que talvez seja por isso que alguns garotos que ele não viu há muito tempo estão aqui. O Yang começava a rir, dizendo que a arena vai ficar ainda mais divertida no futuro, então ele deve vir aqui com frequência. Agora corta para algum tempo depois, o Jiu-Jitsu ajudava o Diel a andar. Ele pergunta se doía muito, mas o Diel falou que é mais do que a dor. Ele está apenas irritado por ter perdido e agora ter elevado o ego dele sem razão. O Jiu-Jitsu diz que ele definitivamente estava ganhando no começo, mas assim que os chutes começaram, tudo mudou. O Diel diz que os chutes dele eram muito mais fortes do que ele esperava, mas há algo estranho sobre aquele último chute, e ele não consegue identificar o que era. Eles finalmente chegam aonde estava indo. O Dio agradece o Jiu-Jitsu por apoiá-lo, dizendo que ele deve estar cansado e pergunta se ele quer um pouco de água antes deles irem embora. O Jiu-Jitsu falava que não, já que ele tem uma coisa para fazer. O Diel pergunta se ele realmente tem algo para fazer essas horas, mas ele responde que sim, acenando com a mão. O Diel fica curioso vendo o Jiu-Jitsu correr e se pergunta aonde ele vai. Os tiros da retaguarda soariam como na Segunda Guerra Mundial. Então corta para a sala de aula, onde vemos o par de sapatos mais feios do universo. Então ouvimos o Kang perguntando por que estão trazendo isso. Um dos homens diz que a sua gangue queria mostrar apreciação por ele. O Kang responde que se importa mais com o talento
talento do que com apreciação. Eles dizem que se esse for o caso não vai ser um problema, e eles falavam para fazerem o melhor a partir de agora. O Yango entra na sala dizendo que não acha que o Jussu vai aparecer na escola hoje. O Kang se levanta perguntando sobre o que ele tá falando. O Yango falou que provavelmente é hora de bater nele. O Kang coloca a mão no ombro do Yango dizendo que a situação mudou graças a ele. O Yango fica confuso enquanto continua andando, e o Kang explica que ao derrotar o Jill provaram a sua força. Aqueles que achavam que eles eram mais fracos do que ele é agora estão super assustados. Agora, se eles tocarem no Jussu, só vai arruinar a reputação. Um dos homens pergunta qual é o plano, e perguntava se eles devem espalhar panfletos para juntar pessoas ao grupo. O Kang responde que não, pois derrotaram os calouros como planejado, e agora é hora de passar para o próximo passo. Vemos alguns homens fumando do lado de fora, sendo apresentados a Sun Shoku. Eles perguntam quem são, e o boss responde dizendo que vieram porque queriam conhecê-los. O Shoku ri dizendo que não tem nada a dizer para um calouro, e perguntava onde eles acham que estão indo, chamando eles de moleques. O Kang falou que eles devem parecer assim aos olhos dele, já que são membros da geração lendária que pertence ao seu irmão. O Shoku percebe quem é o irmão dele, e o Kang fala que agora que foram deixados de lado pelo Chung, eles estão escondidos como idosos. O Shoku agarrava ele pela garganta perguntando o que ele tá dizendo. O Kang responde que só tá dizendo isso porque está desapontado. Ele sente como se estivesse lutando sozinhos, mas agora não é mais o caso, a situação mudou. O Shoku se pergunta sobre o que ele tá falando, então corta pra voz do Hang dizendo que eles precisam tomar medidas na arena de luta. Vemos ele conversando com o Chung. O Hang diz que assistir eles abusando das regras vai abalar toda a fundação, e eles não podem apenas assistir essas ações imaturas. Ele menciona que o irmão mais velho do Kang se chama Ri. O Chung falou que mesmo que eles tenham abusado deles, as regras são as regras. O Hang pergunta se ele realmente planeja apenas assistir. O Chung responde que mesmo que ele intervenha e resolva a situação, a arena não será mais a mesma de antes. O Hang pensa sobre isso, percebendo que ele tá mesmo certo. O Chung então recebe uma ligação no celular e vemos que é ninguém menos que o Jussu no clube de jogos. O Chung diz que tem certeza de que disse a ele para não entrar em contato até que ele acumulasse alguns pontos. Então ele perguntava se ele desistiu. O Jussu responde que foi exatamente por isso que ele chamou. Vemos a máquina de soco coberta por sangue, que ele superou a pontuação de 99.999. Ele falou pro Chung para ensiná-lo, pois ele tá pronto para a próxima lição. Enquanto isso, vemos o Jussu correndo em direção ao clube de jogos, pensando no Yango. Ele diz que precisa se apressar e ficar mais forte. Então ele dá um tapa no Bob, enquanto vemos ele indo com tudo no pobre manequim. O Jussu diz que essa é a única coisa que ele pode fazer, pois não tem mais nada a fazer a não ser se esforçar ainda mais. Se ele socar essas máquinas dezenas de milhares de vezes, certamente ele vai conseguir fazer isso. Ele se lembra do Chung dizendo que precisa bater forte o suficiente para que a máquina registre o soco. Só assim ele vai provar que pode causar dano no seu oponente. Falta o peso e a força, então seria melhor alargar a sua postura para colocar mais força no soco, o que ele faz permitindo dar um movimento completo. Ele acerta o Bob bem no rosto e ouvimos um barulho alto. Vemos que ele conseguiu marcar 3 pontos, e a contagem vai subindo, se passava de 20 até 134, subia mais e mais até ultrapassar os 4.000. Agora seus punhos começaram a sangrar com a pele sendo rasgada, até que finalmente ele atinge a marca de 99.999 pontos. Então ele pedia pro Chung ensiná-lo agora. O Chung sorria dizendo que isso foi mais rápido do que ele esperava. O Jussu responde que ele não teve escolha, pois não teve tempo a perder. O Chung falava que isso é bom e agora eles podem passar para a próxima etapa, mas será muito mais difícil, então ele precisa estar preparado. Enquanto diz isso, a cabeça do Jussu cai no peito dele e ele começava a sorrir, dizendo que o descanso também faz parte do treino. Enquanto isso, vemos que ele desmaiou. Na noite seguinte, o Yango estava perguntando se esse é todo mundo no clube de luta. Ele diz que não tem nem metade das pessoas que costumam vir, então ele perguntava se as pessoas estão com medo. Ouvimos um homem perguntando quem está com medo, enquanto ele dava um passo à frente. Ele é um membro do conselho estudantil do 2º ano chamado Shui. Ele diz que acha que ele precisa educar esses calouros. O Yango fica um pouco surpreso, e o Shui dizia que odiava essa tatuagem de dragão que ele tem no braço, e isso é motivo suficiente para eles lutarem agora. Ele tem procurado brigar por motivos bobos assim o tempo todo. O Yango fica um pouco nervoso e vemos o Hang dizendo que não podem mais apenas assistir, então vai ser olho por olho e dente por dente. A porta da arena começa a se abrir e vemos o Shoku dizendo o que está acontecendo com essa atmosfera. Ele ouviu os rumores de que a arena de luta deles está divertida ultimamente, então ele veio visitar. O Hang fica surpreso e o Shoku
Shoku diz que não esperava ver um segundo ano tentando lutar contra um calouro. Ele se pergunta se precisa apimentar as coisas um pouco. O Hang caminha na direção dele perguntando como ele ousa vir aqui. O Shoku responde que só veio porque também é um membro da escola secundária. O Hang diz para ele parar de falar bobagem, já que ele causou um incidente antes, mas agora está aqui como se nada tivesse acontecido. O Shoku falava que eles podem esquecer o que aconteceu no passado. Ouvimos o In perguntando por que o Hang está tão rígido, dizendo que há menos pessoas aqui, então é bom ter pessoas novas se juntando, e perguntava se ele não concordava com isso. O Hang claramente não concorda, e o In pergunta por que ele está com tanto medo enquanto ria dele. Corta para um canteiro de obras e o Jusu pergunta que tipo de treino ele está prestes a fazer, mas nessa hora ele diz que está num lugar escuro e falou que é tão sombrio que parece que um fantasma vai sair de qualquer canto. O Chung responde que ele precisa encontrar o seu caminho adequado. O Jusu pergunta que tipo de treinamento ele vai fazer, e o Chung pergunta se ele já ouviu falar da antiga escola dos 6 portões. Ele explica que as escolas da área do Jonggyeong costumam competir pelo título de mais forte, e a escola que venceu com uma vitória esmagadora foi a deles. Depois que a 6 portões dominou o território, as outras escolas se dispersaram de volta para suas áreas originais. O Jusu fica se perguntando o que isso tem a ver com ele, mas o Chung fala que aonde ele está sentado agora é o território da escola técnica Jiannang. Embora as brigas entre escolas não ocorram mais, se membros de outras escolas invadem seu território, isso será tratado como uma provocação direta. O prota fica bem surpreso e então o Chung bate com força na porta e começa a trancar, dizendo que a porta do outro lado estava aberta. Então ele falou que ele deve tentar sair com as suas próprias forças. O Chung falou que não há experiência melhor do que uma luta real, e o Jusu começava a gritar para ele perguntando por que ele está fazendo isso. Logo a gente ouvia as motocicletas se aproximando. Ele fica preocupado e um homem pergunta quem está falando tão alto no seu território. O Jusu reconhece o homem assim que ele desce da moto e vemos que é ninguém menos que o Sanel de antes, e até mesmo ele reconhecia o Jusu. Então ele diz que sabia que já tinha ouvido o nome da escola em algum lugar antes. O Sanel responde que ele deve certamente saber que a situação agora é diferente da anterior. Ele estava muito feliz por vê-lo aqui e começava a rir. Ele também diz que o Jusu deve ser destemido por ter vindo aqui sozinho. O Sanel começa a colocar as suas manoplas de latão como fez antes. O Jusu apenas fica calado. O Sanel pegava a parte de trás da cabeça do Jusu e pergunta se ele estava com medo, mas então ele percebia que esse doido estava murmurando alguma coisa. Ele começou a esfregar as suas manoplas de latão no seu rosto, dizendo que é melhor que ele fale logo antes que ele quebre a sua cara. Começamos a ouvir o que o Jusu estava murmurando. Ele diz: levante o punho até o queixo, mantenha os pés aliados com a largura dos ombros e os passos leves. Então ele solta um jab acertando o Sanel bem no rosto. Ele dá um passo à frente enquanto ainda recita mentalmente os passos para lançar um soco adequado. O Sanel só consegue assistir enquanto o soco vem reto, batendo nele muito mais forte do que qualquer outro golpe que já vimos o Jusu fazendo antes. Todos os amigos ficam surpresos ao ver ele cuspindo sangue, e o Jusu começa a sorrir dizendo que agora tá funcionando. Então ouvimos um homem dizendo que ele perdeu, enquanto implora pro Shoku não deixá-lo ir. O Shoku responde que se soubesse que a arena de luta era tão divertida teria vindo antes. Ele não percebeu que os bastardos do conselho estudantil eram tão fracos assim. Ele se refere a Troy dizendo que a sua mente estava danificada agora. Enquanto isso, ouvimos o Hang avisando para não exagerarem ao entrar no ringue. Ele sugere que o Shoku enfrente alguém do seu nível antes de começar a se gabar. O Shoku responde que de fato eles têm muito a resolver. Soltando o Troy no chão, ele se perguntava o que vai fazer agora, já que só restam o seu grupo e o conselho estudantil. Todos concordam que ele está certo, pois até os poucos alunos que ainda estavam aqui já tinham sumido. As regras da arena foram completamente ignoradas, e até o Shoku, que costumava manter o perfil discreto, apareceu. Provavelmente os estudantes foram embora para evitar serem alvos. Esse, ao que tudo indica, é exatamente o plano do Kang ao trazer o Shoku. O Kang então sugere que se realmente querem lutar, deveriam marcar um confronto em um local adequado, e não na arena, já que ela está vazia. Ele argumenta que não precisa mais protegê-la. O Hang começa a se irritar, mas o Shoku interrompia ele, dizendo para ouvir atentamente e garantir que o Chung também saiba. E se enfurece mais ainda o Hang. Enquanto isso, vemos aquele cara levando um golpe no rosto. O seu amigo corre na direção indignado, perguntando como o Jusu ousa agir dessa forma no território deles. Ele mandava um soco direto no rosto do Jusu, mas esse sequer se move. Com um sorriso, ele debocha dizendo que esses socos fracos não machucam nada. Em seguida, ele golpeia o estômago do adversário, lançando ele para longe. Outro oponente avança provocando e o Jusu aceita a troca de golpes. No entanto, ele é muito mais forte. Com um único golpe, ele manda o adversário voando. Eles começam a perguntar
perguntar o que está acontecendo e questionava se ele é realmente a mesma pessoa da última vez. Uma mulher entra na conversa chamando Gilsu de idiota e perguntava se ele tem noção do que acabou de fazer. Atrás dela vemos ainda mais homens se reunindo. Ela avisa que ele estava completamente ferrado agora. Um garoto de cabelo estranho pergunta por que alguém dos 6 portões está aqui e mandava todos eliminarem ele. O Gilsu começa a ficar nervoso ao perceber a quantidade de inimigos. Ele concluía que seria impossível enfrentar eles, então ele precisa bolar um plano. A mulher ria, perguntando se ele finalmente entendeu a situação e está pronto para ser esmagado. De repente, o Gilsu pula na moto do Sanel e ela reage indignada, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo. Ele percebe que se não pode lutar contra todos de frente, ele precisa usar uma ferramenta. O som do motor acelerando deixa os outros estudantes confusos. E logo vemos o Gilsu tentando sentar na moto direito e lutava para tentar dirigir aquela bodega. Eles começam a rir, achando a cena patética e constrangedora. No entanto, Gilsu solta a moto de propósito, fazendo ela disparar contra o grupo e separá-los. Ele revela que nunca teve a intenção de pilotar essa moto, então aproveita a brecha para acertar um soco no rosto do garoto do cabelo estranho e mandava ele sair do seu caminho. Descobrimos que o nome dele é Kungsuke. Os outros gritam para capturarem o Gilsu, que começou a correr o mais rápido que ele conseguia. Ele pensa que se enfrentasse os adversários 1 a 1 teria chance de vencer. Por um momento até sente falta da arena de luta, mas logo ele percebe que mesmo fora da arena ainda tem uma chance. Ele olha para uma longa escadaria e começava a subir. Seus inimigos o perseguem e quando acham que finalmente o alcançaram, vem o Gilsu parando no topo próximo e lançando eles pelas escadas. Eles iam dizendo que ele deve ter batido a cabeça enquanto fugia. Sem alternativa, eles avançam contra ele, convencidos de que não há mais saída. No entanto, o Gilsu surpreende a todos ao acertar o primeiro inimigo bem no rosto e derrubava ele. O segundo avança para vingar o seu companheiro, mas acaba levando outro golpe certeiro e é lançado para trás. Os inimigos começam a cair 1 a 1, enquanto o Gilsu sorria lá de cima. Ele percebe que se enfrentá-los 1 por 1 e mantiver a vantagem do território elevado, vai ser muito fácil. A escadaria faz com que eles percam o equilíbrio e se conseguir derrubar eles assim, ele vai poder escapar. Ele provocava dizendo que eles deveriam parar de enrolar em vir lutar logo. No entanto, antes que ele possa reagir, uma tigela de macarrão voava na direção e acertava bem na sua cabeça. Ao mesmo tempo, o homem segura o corrimão e saltava, mandando um chute certeiro no rosto do Gilsu. Ele é lançado escada abaixo, caindo no meio do grupo dos inimigos. Os estudantes chamam pelo seu veterano, e ele, irritado, comenta que estava apenas tentando aproveitar o seu lamen, quando de repente um vagabundo dos 6 portões apareceu. O Gilsu, ainda tonto, murmura que não esperava que houvesse alguém nos andares superiores. Determinado, ele parte correndo na direção do recém-chegado, que surpreende um pouco, mas não o suficiente para ele hesitar. Com um movimento rápido, ele acerta o Gilsu com um golpe de joelho bem no rosto, fazendo ele perceber que aquele cara é bem mais forte que esses outros. O veterano então falava que vai dar 10 minutos para eles acabarem com o Gilsu e trazerem até ele. Os estudantes avançam imediatamente, atacando o Gilsu por todos os lados. O veterano, ainda irritado, reclama que desperdiçou um prato de lamen por culpa dele e de repente reduz o tempo para 5 minutos. O Gilsu tenta se proteger dos chutes e socos que recebia, sentindo o peso da luta contra o seu corpo. Mesmo assim, ele começa a se levantar, apesar do seu corpo estar trêmulo. Ele percebe que lutar aqui não vai levar em nada, enquanto o veterano escuta um dos seus homens gritando, reclamando que os calouros são completamente inúteis. Nesse instante, o Gilsu se lança escada abaixo como uma bala, pegando o veterano desprevenido. Ele agarra a cabeça do adversário e acertava com uma cabeçada brutal. O veterano grita de dor, rolando escada abaixo junto com o Gilsu. Os outros estudantes correm para ajudar e perguntam se ele estava bem. Ele se levanta com dificuldade, apontando para o Gilsu e ordenando que capturem ele imediatamente. Ele avisa que se não conseguirem pegá-lo, todos vão estar ferrados. O Gilsu, enquanto corre, começa a rir, comemorando que finalmente conseguiu escapar. Agora ele só precisa chegar até a saída dos fundos. De repente, ele avista o portão traseiro aberto, exatamente como o Chung tinha dito. Porém, antes que ele possa alcançar a saída, o som de uma motocicleta chama a atenção. Ele se vira surpreso, sem entender o que estava acontecendo. Olhando melhor, ele vê um homem de cabelos verdes arrastando o Sanel pelo chão enquanto acelerava a moto. O desconhecido comenta com desdém que não pode acreditar que seus homens estão perdendo para um fracote como o Gilsu. Então, sorrindo de forma estranha, ele lambe os seus lábios e diz que o Gilsu é bonitinho, pois gosta de coisas fofas. Em seguida, ele se apresenta como Ryoki Hwang, o chefe da escola. O Gilsu observa a cena e se pergunta que tipo de maluco arrastaria alguém com uma moto. Enquanto isso, Hwang falava que o resto finalmente chegou. O Gilsu se vira e vê os mesmos caras de antes. O
Hwang nota que eles perderam pro Jutsu e zombava dessa situação. O Sanel, à beira de perder a consciência, fica largado no chão, enquanto Hwang olha para os seus homens e avisa que acabarão no mesmo estado se falharem de novo. Desesperado, eles imploram por uma segunda chance. No entanto, ele apenas rosna, dizendo que ninguém deve tocar na sua presa. O Jutsu conclui que esse cara só pode ser o chefe daqui. Ele repara que o Hwang é mais baixo que ele e menos musculoso que o Chung, então talvez ele tenha uma chance de vencer. Sem perder tempo, ele decide atacar primeiro, lembrando do conselho do Chung de que a combinação de 1-2 funciona contra qualquer adversário. Ele vinha começando com jab. No entanto, Hwang desvia rápido. Ele vinha numa postura de grappling e mais uma vez ele chamava ele de fofo depois de investir primeiro. Em seguida, ele mandava um rápido double leg do taekwondo. O Jutsu percebe tarde o seu erro e é violentamente arremessado contra o chão com um impacto brutal. Atordoado e prestes a perder a consciência, ele é pego pelo Hwang, que sorri e diz que não pode deixá-lo apagar tão rápido, pois ele vai brincar um pouco mais. Num piscar de olhos, o Hwang ergue novamente e jogava ele para trás num suplex devastador. A cabeça do Jutsu atinge o chão com força, fazendo ele cuspir sangue. Os estudantes que estavam assistindo caem na risada, dizendo que ele mereceu. Porém, um garoto de cabelo roxo os repreendia, mandando eles calarem a boca, pois assim que o Hwang terminasse vai ser a vez deles. O Hwang segura o Jutsu pelo pescoço e pergunta se ele já desmaiou. De repente, ele recebe um chute no rosto. O Jutsu, ainda tonto, resmunga, perguntando como alguém como Hwang pode chamar os outros de fofos, sendo que ele mesmo é quem tem essa aparência. Nessa hora, o Hwang se irrita e pergunta por que o Jutsu chamou ele de fofo. O estudante de cabelo roxo sussurra pros outros de que o Jutsu pode realmente bater as botas aqui. Ele explica que quando era mais novo, Hwang foi zoado por sua altura, e que diante dele essa palavra nunca deve ser dita. Sem entender o que estava acontecendo, o Jutsu se prepara para mais um ataque. Entretanto, antes que ele possa reagir, o Hwang agarra o seu corpo e murmura que agora ele vai cair de verdade. Em segundos, o Jutsu se vê preso em um triângulo choque, percebendo que não consegue mover os braços e nem as pernas, além de sentir a respiração ficando cada vez mais difícil. O Hwang sorria perverso, agradecendo ao Jutsu por ter se tornado a sua nova presa. O estudante do cabelo roxo observa e comenta que aquele golpe é chamado de triângulo choque do inferno. Quem for pego por ele não pode mais se mover e fica totalmente indefeso. O Hwang acerta na cabeça do Jutsu e mandava ele dizer de novo se ele era fofo ou não. O Jutsu percebe que essa luta está em um nível completamente diferente de tudo que ele já enfrentou antes. Pela primeira vez, ele sente que realmente não pode voltar vivo daqui. Os espectadores ficam com a boca aberta ao verem o Jutsu levando o Hwang no ar e resistindo a esse golpe. Com um olhar determinado, ele declara que se recusa a cair aqui. O Hwang gira no ar sorrindo e responde que o Jutsu realmente é divertido. Ele rápido muda de posição para tentar um novo estrangulamento. Ele murmurava que gosta dele e que a partir de agora ele pertence a ele. O Jutsu começa a ficar ofegante, lutando para respirar. O Hwang, por sua vez, menciona que o recorde da escola é de 7 segundos e querem ver quanto tempo o Jutsu vai aguentar. O Jutsu sentia que estava prestes a desmaiar qualquer segundo. No fundo da mente dele, ele pensa que jamais quer perder para alguém assim de novo. Os seus músculos começam a falhar, as suas pernas perdem a força e com um riso satisfeito, o Hwang declara que agora ele voltou a ser fofo. Segurando o Jutsu pelo braço, ele começa a arrastá-lo para longe, dizendo que vai levar ele para continuar brincando. Os estudantes que antes estavam apavorados agora respiram aliviados. Finalmente parece que o Hwang perdeu o interesse neles. Eles sussurram entre si que essa pode ter sido a oportunidade perfeita para fugir. Enquanto o Jutsu é arrastado, algo inesperado acontece. Ele abre os olhos. Ele explica que isso é chamado de jogo do desmaio. Antes de ser transferido, esse era um jogo frequentemente praticado por seus agressores. Ele apostava em quanto tempo ele conseguiria resistir, encontrando diversão no seu sofrimento. Naquela época, a única forma de sobreviver era pressionando o dedo mindinho contra a artéria carótida, um método resistente que mudava a cada semana. Agora, com a visão turva e sentindo a força diminuir, o Jutsu procurava no chão e encontra uma pedra. O Hwang ouve um barulho e se vira, mas já era tarde demais. A pedra acerta no rosto em cheio, estilhaçando com o impacto. Ele cuspia sangue e se desequilibra. Ele aproveita a brecha e o Jutsu se levanta e corre, acreditando que finalmente conseguiu escapar desse louco. Ele avista o portão e diz pra si mesmo que só precisa atravessar. No entanto, ele não vai dar essa chance fácil. Com um olhar feroz, ele pergunta pra onde ele tá pensando que tá indo. O Jutsu se vira e vê ele avançando na sua direção como se nada tivesse acontecido. Sem acreditar, ele pensa que é uma loucura ele ainda estar se movendo depois de levar aquela pedrada. O portão estava tão perto, então ele não pode falhar agora. De repente, uma voz interrompe a cena.
Arena, o Chung finalmente entra em ação, declarando que já basta. Nessa hora, Hoshin sente um arrepio ao ver a presença intimidadora do Chung. Com expressão séria, ele encarava, demonstrando um leve traço de irritação. Ele avisa que qualquer outro ataque será tratado como uma agressão contra os 6 portões. O Jusu olha para baixo e percebe que já saiu dos limites da escola. O mano começava a saltitar nos pés, sentindo uma hesitação estranha diante dessa situação doida. Ele comenta que já suspeitava que havia algo diferente no Jusu, mas não esperava que o Chung estivesse aqui. E para pura sorte, o Chung quer lutar contra ele agora. Com um sorriso selvagem, o ratinho avança e falava que a era dos 6 portões chegou ao fim e agora é o tempo da Jinang. O Chung, no entanto, não responde com palavras. A única resposta que ele dá é o impacto devastador do seu punho. O som do golpe ecoa como um tiro. O Jusu fica surpreso ao ver ele sendo lançado para trás enquanto seus dentes saíam voando. O Chung observa a cena com desdém e diz que é como esperado, os alunos da Jinang não evoluíram em nada. Eles só se comportam depois de serem nocauteados. O Jusu, ainda ofegante, levanta a cabeça para olhar para o Chung. O Chung diz que ele passou da segunda etapa, agora só falta a última. Ele ordena que o Jusu vá até o telhado no dia seguinte. Ele encarava o Chung com confiança. Então, na manhã seguinte, no entanto, ele não estava no telhado. Em vez disso, está na escola chamando alguém para ir à arena depois da aula. Parece que ele ainda não conseguiu receber a última parte do treinamento do Chung. Em um flashback, vemos o Yang provocando Jiel, questionando se o seu braço está realmente quebrado ou se ele está fingindo por medo de lutar novamente. Ele começa a cutucar, mandando ele responder, lembrando que ele se gabou tanto na cafeteria aquele dia. Em seguida, ele empurrava ele para baixo, zombando que finalmente ele sabe o seu lugar. O Yang pisa no gesso e ria, perguntando se o braço está mesmo quebrado. O Jiel então questiona se ele realmente pretende quebrar as regras da escola. O Yang pegava ele pelo colarinho rindo e diz que ninguém mais se importa com as regras, já que quase ninguém vai à arena. De repente, o Jusu surge correndo e bloqueia o soco do Yang, surpreendendo ele. Agora a história se alinha ao momento em que o Jusu chamou o Yang para a arena, acreditando que não há mais tempo para treinar e que chegou a hora de provar o seu valor. O Yang ria, chamando ele do garoto do vômito. Em seguida, ele segura o seu braço enfaixado e pergunta se ele andou treinando sozinho, supondo que ele está tentando aprender a se defender agora. O Jusu rápido afasta sua mão e deixava o Yang surpreso. Ele então desafia o Yang para uma luta. O Yang ria de novo, dizendo que não faz ideia de onde surgiu tanta coragem, mas isso parece que vai ser divertido. Ele se afasta, dizendo que estava interessado e que vai mostrar como a arena tem sido nos últimos dias, dizendo que aguarda o Jusu ansiosamente. Enquanto isso, no telhado, o Chung aguarda sem entender por que ele estava demorando. De repente, a porta se escancara e o Jinang entra, perguntando aonde ele esteve na noite anterior e se tem ideia do que aconteceu na arena de luta. Obviamente, o Chung não sabe. O Hang explica que o Shoku apareceu na arena e alertou de que se a situação continuar como está, as coisas vão piorar. Ele insiste que o Chung deve agir rápido. No entanto, o Chung apenas sorri, achando curioso que o Shoku tenha aparecido. O Hang, irritado, questiona por que ele não parece nem um pouco preocupado com a arena, dizendo que ela está prestes a ruir, mas o Chung responde que se a arena está prestes a desmoronar por algo tão trivial, então ela merece esse destino. Ele explica que o motivo pelo qual eles puderam aproveitar a arena não foi porque ele a manteve sob controle com regras, mas sim o contrário. Ele compara a situação a um rio poluído que se purifica naturalmente. Se a arena de luta muda apenas por causa do poder de uma única pessoa, então a situação será diferente. Mas se não mudar, então significa que ela nunca teve um verdadeiro propósito. De volta na sala de aula, ouvimos o Raena perguntando pro Yang se ele disse que o Jusu estava querendo lutar. O Yang ri e falava que sim, dizendo que o Jusu enlouqueceu de repente. Ele ainda menciona que ele parece estar treinando, pois os seus braços estavam enfaixados, e garante que vai acabar com ele de uma vez por todas nessa arena. O Ranye pensa sobre a situação, enquanto o Yang o observa e questiona por que ele está tão pensativo, e pergunta se tem algum problema. O Ranye responde que nesse momento envolver com um perdedor como o Jusu não trará nenhum benefício para eles, e que o foco seria derrubar o Chung. O Yang ri e garante que não há com que se preocupar, dizendo que ele vai quebrar um ou dois braços do Jusu para que ele nunca mais possa se meter no caminho deles. Ele ainda dizia que vencer já era o esperado, mas que a verdadeira questão é o que os outros pensarão depois de todo o esforço que fizeram para consolidar o seu poder. Na arena, ele precisa vencer de forma impecável e não deve baixar a guarda de jeito nenhum. Ele começa a sofrer e o Yin diz que se não for outra coisa, ele é muito persistente. Fora da escola, o Rock pergunta pro Jusu o que ele estava pensando ao desafiar aquele cara pra luta. Nem o Jill conseguiu vencê-lo, então o que ele planeja fazer sobre isso? O Jusu percebe que agiu apenas por impulso e se pergunta se é certo desobedecer
o Chung, mesmo que seja a última sessão. O Dio diz que para ele cancelar imediatamente, mesmo que tenha treinado com o Chung, ainda é muito perigoso lutar contra o Yang. Ele acabou de se transferir, então não sabe, mas aquele bastardo é o tipo de cara que faz todo tipo de coisa suja com os meninos fugitivos fora da escola. O resultado é claro como o dia, então ele deve ficar longe e quando se recuperar ele vai resolver isso. O Jussu fala que não, ele se machucou lutando para protegê-lo em primeiro lugar, e o que aconteceu com ele no corredor hoje de manhã é algo com que o Jussu já está acostumado. Se ele ignorar e se tornar um espetáculo é como assistir a um show de palhaços no circo. Ele não quer se tornar como eles, e o seu primeiro oponente tem que ser o Yang. Ele quer terminar a luta que ele não conseguiu na cafeteria, não importa o quão perigoso ele seja, porque ele realmente acredita que tá pronto dessa vez. Chega de noite enquanto alguns alunos estão falando sobre como o Jussu tem feito treinamento especial. Como vemos, há muitas pessoas para assistir. Esse é o evento mais lotado que aconteceu em dias. O Rock diz que é a primeira vez desde que se matricularam que tinha tanta gente. O Dio diz que o impacto do Jussu nas últimas duas lutas foi enorme, e a verdadeira diversão da arena de lutas é que não importa se você é forte ou fraco, mas sim ser capaz de se enfrentar. O Yang das cordas diz que o Jussu está atrasado e seus amigos começam a rir dizendo que talvez ele esteja com medo. O Yang falava que é melhor ele correr mesmo, assim eles podem terminar com ele fora da escola. Vemos o Chung observando e alguns alunos começam a se perguntar quando isso vai começar. O Yang ria dizendo que todos foram enganados e que o Jussu nem vai aparecer, então ele deveria desistir. O Rock começa a se perguntar se ele realmente não vai aparecer. Eles ouviam a porta se abrir e o Rock se vira, enquanto o Jussu pergunta por que ele deveria desistir. Todos ficam surpresos ao ver que o Jussu raspou a cabeça e falava que agora sente que finalmente vale a pena ir para a escola. O Yang tentava segurar a risada, mas logo gaitava feio, com os olhos lacrimejando, e pergunta se ele realmente acha que cortar o cabelo vai mudar alguma coisa. Todos os outros alunos também riam dele, chamando ele de louco. O Chung sorria de canto e o Jussu falava para eles rirem o quanto quiserem, porque eles não vão poder rir por muito tempo. O Yang falava que o Dio também estava confiante no começo, e olha que ele foi derrotado. O Jussu falava que a partir de agora vai dar uma surra nele. O Hang levanta a mão dizendo para eles se prepararem enquanto começa a encarar. O Jussu ergue os punhos e falava que o velho ele se foi, e ele planeja vencer isso, mesmo que ele arrisque a sua própria vida. O Hang pergunta se eles estão prontos. O Jussu aperta seus dentes e o Hang grita lutar. Nessa hora o Jussu parte pra cima pro ataque. Ele vem com um jab e o Yang bloqueia, dizendo que ele com certeza tem coragem, mas coragem não é a única coisa que importa aqui. Enquanto ele vem com um contra-ataque, ele atingiu o Jussu bem no rosto. O Yang fala que vai fazer ele se arrepender por ter escolhido essa luta. Ele atingia com um rumbo combo empurrando ele pro outro lado do ringue e provocava sobre seu treinamento com um saco de pancadas. Nessa hora ele mandava um cotovelo giratório e um soco de esquerda no rosto, mostrando que isso não é o suficiente. Ele ria e lembra que essa escola é notória por brigas, então umas aulas de luta não vão ajudar. O Jussu fala que ele é forte, a sua velocidade e poder estão em outro nível comparado àqueles caras da escola técnica. O Jussu parava para ele não ser empurrado, mas o Yang fácil esquiva com as mãos atrás das costas e pergunta o que ele estava fazendo. Ele começou a rir dizendo para ele tentar realmente acertar e derrubá-lo, já que ele é muito lento. Os espectadores começaram a zombar do Jussu, dizendo que ele não devia ficar ali apenas levando os golpes. O Hang diz que isso está indo exatamente como ele esperava, e nesse ritmo eles só vão ficar mais arrogantes. O Chung pergunta se é isso que ele realmente acha, dizendo para ele observar de perto e ver quem está mais focado na luta. O Yang ria dizendo que ele com certeza aguenta apanhar, e é bom ter um saco de pancadas humano de vez em quando, mas ele se surpreendia ao ver que o Jussu nem estava levantando sua guarda. O Jussu diz que a sua luta acabou de começar e seus olhos ainda estão cheios de confiança. No telhado ele falou pro Chung que na verdade ele não iria chegar até o último treinamento. Ele desobedeceu a ordem de não entrar na arena de luta até que o treinamento terminasse e acabou desafiando o Yang para uma luta. Ele simplesmente não conseguiu se controlar mais. O Chung falou que eles precisam ajustar o plano de treinamento, então ele começa a correr diretamente na direção dele. Ele diz que um curso intensivo é a melhor maneira de substituir o treinamento real, enquanto levantava a guarda. Ele falou que lutar com ele é tudo que ele precisa. O Jussu é atingido no estômago, fazendo ele voar para trás. Ele se perguntava se o Chung ficou louco. O Chung perguntava se ele planeja ficar ali e levar uma surra na arena, mandando ele reagir agora. O Jussu vem com um soco, mas o Chung desvia e começa a continuar com seus rápidos socos para tentar empurrar ele para trás. O Chung falava que os socos dele são muito
muito lentos e fracos, e que não há ninguém naquela escola que vai ser espancado por esses socos fracos. O Jutsu fala que sabe que não vai ficar forte só com algumas sessões, mas ainda assim ele precisa vencer essa luta. Ele vem com um soco de direita dessa vez. Esse foi muito mais pesado, como daquela vez que ele acertou o Sanel. Ele até se surpreendia e o Chung pergunta se ele realmente queria ganhar. Como vemos que ele nem tentou bloquear o golpe e simplesmente tomava ele. Ele falou pra ele baixar a guarda primeiro. De volta na arena, o Jutsu soltava um grito. Rock e o Dio ficam surpresos ao ver que o Jutsu está vindo com uma série de socos diretamente na direção do Yango. O Dio perguntava se ele não desistiu, dizendo que ele não deveria estar balançando os punhos assim. Não faz sentido treinar com o Chung se ele fosse apenas fazer isso. O Yango ria perguntando se ele vai continuar jogando soco aleatório e começava a revidar pra cima dele. O Jutsu escorrega de um dos seus golpes e raspa bem na bochecha. Ele agarra o Yango, que ele não esperava. O Yango tenta empurrar pra longe, perguntando o que diabos ele pensa que estava fazendo. Os estudantes dizem que essa luta está entediante e que ele parece tão patético, e que se fosse pra perder ele deveria fazer isso com estilo. Isso não é nada mais do que uma surra unilateral do Yango. O Yango pega a cabeça do Jutsu e começa a dar joelhadas no seu rosto, dizendo pra ele parar de lutar e simplesmente cair. O Jutsu falou que isso é bom, pois tudo está indo conforme o planejado. De volta no telhado, Chung falou que quando pegar a nuca ou o corpo, ele deve abaixar a guarda e restringir os movimentos do oponente, e assim que a sua luta vai começar. Ele acerta o Jutsu bem na lateral. Depois de fazer exatamente isso, ele falou que é difícil acertar um alvo em movimento, mas se o oponente ficar parado vai ser mais fácil. Ele segurava e acertava soco rápido. O Jutsu responde com socos, e o Chung falou que essa é uma resposta natural. Tudo que ele precisa fazer quando isso acontecer é aguentar, assim como ele tem aguentado o treinamento até agora. Ele continua batendo e o Chung diz que quando a oportunidade surgir, ele deve dar um golpe ainda mais forte, bem no estômago, fazendo o Jutsu escorregar para o lado do telhado. Ele percebe que não consegue manter a guarda, mas ele se distrai, pois o Chung fecha a distância bem na hora. Ele vinha com um direto monstruoso. A velocidade é tão grande que o Jutsu nem tem tempo de pensar e desviar, então ele simplesmente fica lá. Feliz, o Chung para antes de acertar o seu rosto, o que deixava o Jutsu surpreso. O Chung dizia para ele não tentar um golpe certeiro de imediato. Ele deve jogar seu oponente e deixar ele confuso, para que ele não consiga prever aonde o seu soco vai acertar. O Jutsu aperta os punhos e acerta o Yango bem do lado, dizendo que ele precisa se tornar imprevisível. O Yango não deixa isso pará-lo e continua acertando. A do Jutsu também revida, agora trocando o soco. O Yango fazia uma cara de dor, dizendo que isso está realmente irritante, pois parece que agora está surtindo efeito a estratégia do Jutsu. Mas enquanto ele estava perdido nos pensamentos, o Jutsu continuava acertando bem no estômago dele. Alguns dos estudantes dizem que isso deve ser doloroso. O Dio agora percebe que ele está se aproximando e atacando o corpo porque não conseguiu acertar o rosto. O Yango também via isso e começa a recuar, criando distância. O Jutsu falava que com a guarda baixa dele agora há uma abertura. Ele vê exatamente aonde precisa acertar. Ele abre a sua postura e parte para dar um jab. O Yango desvia, dizendo que essa tática foi muito óbvia. O Chung também observa com atenção e lembra como disse a ele que o seu treinamento terminava aqui, pois as lutas estão cheias de variáveis inesperadas. Ele não pode ganhar a luta só com o que aprendeu, então ele deveria continuar atacando seu oponente sem se cansar. O Jutsu queria que ele desviasse, e assim que agarra a parte de trás da cabeça do Yango, ele percebe que a sua oportunidade chegou. O Yango entende que caiu na sua armadilha, mas o Jutsu pergunta se ele previu isso também. Ele acertava com um direto pesado, fazendo o Yango balançar para trás. Todos na arena ficam surpresos com isso e começam a torcer pelo Jutsu. O Yango percebe que a luta vai ser muito mais difícil do que ele pensava. O Jutsu avisa que ele está apenas começando, então é melhor preparar essa bundinha aí, mocinha. Eles começam a torcer por ele, chamando de Vomit Boy, dizendo que acreditam. O Yango se levanta, dizendo que foi só sorte. Ele parte para cima, mas leva um jab na cara do Jutsu, que imediatamente segue com um soco direto na cabeça. Enquanto o Yango se recompõe do golpe, o Jutsu avança e o atinge com um Wombo Combo. O Yango sorria, dizendo que o Jutsu é melhor do que parece. Ele conseguia virar o jogo dessa forma bem doida. O Chung falava que em uma luta desse nível, a resistência e a força mental são os mais importantes. Ataques inesperados podem quebrar a concentração do oponente. Então agora a dinâmica de luta está com Jutsu. O Yango limpa o sangue e encarava, enquanto o Diel percebe que ele estava mais nervoso, especialmente ao notar a presença do Hanye assistindo a luta. O Yango lembra do Hanye dizendo para ele que ele precisava vencer sem falhas.
pernas. O Yango falava que isso é vergonhoso e começa a levantar a perna em uma postura de Muay Thai, dizendo que está cansado dessa luta patética. O Jusu percebe que não pode mais hesitar e precisa terminar com isso, mas no momento errado, o Yango acerta com um chute no rosto, fazendo ele voar. Ele morde os dentes para não desmaiar e se pergunta o que diabos foi esse chute. O Yango vem com um segundo acertando no estômago, e cada impacto desse soava como se ele tivesse sido atingido por um metal. Ele continua batendo e chutando ele contra as cordas, dizendo que um perdedor deve saber o seu lugar e ficar no chão. O Jusu diz que a cada golpe é como se ele tivesse sido atingido por um canhão. Ele se pergunta o que fazer e lembra da conversa com o Tiel, quando ele disse que não importa o quão perigoso o Yango seja, pois ele estava preparado. O Tiel falava que ele precisa ser cuidadoso, pois o Yango parece estar escondendo alguma coisa, mas se ele tentar o chute, você deve estar preparado. O Jusu agora entende porque ele estava tão alerta, parecia que ele estava sendo atingido por uma barra de ferro. O Yango levanta de novo a perna, dizendo que adora ver aquele olhar assustado. O Jusu tenta evitar o chute, mas é muito lento e acaba sendo atingido bem no rosto, sendo depois jogado de um lado para outro numa combinação tipo do Street Fighter. O Yango estava se divertindo a cada segundo, enquanto o Jusu diz que ver o Yango aproveitar a sua dor fazia ele lembrar dos bastardos que o atormentaram sempre que puderam, e não há nenhuma diferença entre eles, já que são todos bastardos. Ele então empina a bunda e falou que não pode se dar ao luxo de cair assim. O Yango dá um chute direto na bochecha dele, enquanto o cara estava completamente surpreso. O Jill pergunta o que diabos ele estava fazendo, e o Jusu falava que o Yango pode bater nele o quanto quiser, pois ele sabe aonde isso vai parar. O Yango pergunta se ele estava brincando, chamando ele de ridículo. Ele vinha para outro chute, mas acaba acertando a bunda do Jusu mais uma vez. Isso continua repetidamente, porque a cada golpe ele só acertava a bunda do Jusu. Aí você imagina, né? Porque depois eu acho que ele não vai conseguir nem sentar de novo. Todos os espectadores começavam a rir, dizendo que ele sempre tem uma maneira interessante de lutar. O Diel elogia a esperteza do Jusu, sugerindo que a bunda é como um colchão no próprio corpo. O Yango começa a se cansar e falava que se o Jusu vai tentar isso, então ele deveria tentar defender com a cabeça. Ele vai para um chute e o Jusu se abaixava, dizendo que o chute foi lento. O Diel falava que o ritmo desacelerou muito e que houve algo estranho quando ele lutou contra ele também. Os chutes do Yango eram tão fortes, mas ele parecia tão lento. Então ele pensava, qual seria o risco disso? Mas a cada segundo que a luta continua, o Yango fica mais cansado, tanto que o Jusu não precisa mais usar a sua defesa de bunda no jutsu e tá apenas esquivando dos chutes normalmente. Ele desvia por pouco de um chute e consegue ver alguma coisa, mas o seu descuido faz ele ser atingido bem na cabeça por um soco giratório. O Yango aproveita o descuido do Jusu e falava que com certeza ele não previu isso, enquanto ele vinha para mais um chute de futebol bem na cabeça do Jusu. O impacto foi tão grande que o Yango falou que não importa o quão resistente ele seja, ele não pode suportar isso. Ele deve entender que agora ele é o vencedor, mas o Jusu chama o Yango em um tom calmo, o que surpreendeu o cara, dizendo que seu chute ficou tão lento e fraco. Enquanto vemos que ele percebeu algo, o Yango começa a cair, já que o Jusu o empurrou direto no chão. O Yango estava surrando, sentindo que algo estava errado, enquanto o Jusu menciona a estranheza de ser atingido por um metal e nota que os seus chutes ficaram mais lentos, com algo brilhante aparecendo durante um deles. Ele agarra a calça do Yango e o mesmo começa a gritar internamente. O Jusu puxa e rasga a calça dele, dizendo que agora pegou, revelando que ele está usando uma caneleira de metal nas pernas. O Jusu falava que agora entende porque o Yango se cansou tão rápido, pois ele estava usando algo tão pesado nas pernas. Os espectadores começam a zombar do Yango, chamando ele de trapaceiro e dizendo que ele estava fingindo ser forte enquanto usava uma caneleira de metal. O Hang falava que os chutes do Yango estavam realmente estranhos e pergunta pro Chung o que eles deveriam fazer em relação a isso. O Chung ri, diz que eles deveriam apenas esperar, já que isso vai acabar logo, pois o Jusu vai terminar o serviço. O Jusu começa a bater forte no rosto do Yango enquanto estava por cima. O Yango, já sem palavras, perguntava como esse cara ainda não tá exausto. O Jusu reconhecia essa expressão, o cara já tinha desistido da luta. É a mesma expressão que o Jusu fazia quando era intimidado, mas aquela versão velha do Jusu agora se foi, e ele está finalmente se levantando por si mesmo. Ele gritava enquanto as lágrimas saíam dos seus olhos. Com um soco muito forte, ele acerta o Yango bem no rosto, fazendo a sua cabeça bater no chão da arena. Vemos os olhos do Yango começando a desmaiar, e já no limite de perder a consciência. O árbitro imediatamente para a luta, declarando o Jusu como o grande vencedor. Ao levantar a sua mão, o Jusu fica feliz por ter conseguido, já que ele finalmente nocauteou um dos valentões
com seus próprios punhos. Enquanto o Yango estava lá caído, ele pensava como pode ter perdido essa. Ele viu o Shoku e falou que não pode ser, ainda não acabou, ele quer se vingar agora. Mas o Shoku chamava de inútil e começa a ir embora. A multidão começou a atirar pedras no Yango, chamando ele de trapaceiro. O Jutsu se aproxima dele, o que surpreendia. Ele estendia as mãos, deixando o Yango confuso. O Jutsu fala que ele deveria se levantar se tiver recuperado a sua consciência. Ele realmente queria bater nele porque ele trapaceou, mas não pode fazer nada já que há regras. E da próxima vez eles devem focar em lutas de maneira justa. O Yango fica sem palavras, enquanto isso o Hang ri dizendo que o Jutsu é mais interessante do que ele pensava. E ele não pode acreditar que ele estava tentando apertar a mão do Yango. O Chung falava que agora o Jutsu finalmente parece um aluno da Six Gate School e que ele realmente é mais capaz do que ele imaginava. Então ouvimos o Shoku perguntando o que diabos estava acontecendo, porque os peixinhos estão lutando na arena. Os espectadores ficaram surpresos ao ver o Jutsu agarrar o Yango, dizendo que ele é um bastardo incapaz de vencer um perdedor. O Jutsu nem sabe quem era esse cara, mas o Chung entra no ringue perguntando pro Shoku o que ele anda fazendo aqui. O Shoku falava quanto tempo sem te ver e chamava ele de traidor. Ele começa a caminhar na direção do Chung, dizendo que ver uma luta tão estúpida deixou ele irritado. Ele preferiria acabar com a arena de lutas e simplesmente esmagar essa escola. O Chung ria dizendo que pensava que o Shoku tivesse desistido, já que ele tem ficado quieto, mas isso é bem interessante, porque agora ele tá mais do que pronto para mostrar como a arena realmente funciona. Eles começaram a se posicionar para a luta. Os estudantes diziam que não podem acreditar no que estão vendo antes de se formarem. O Jutsu perguntava se ele era amigo, mas ele ficava surpreso que o Jutsu não o conheça, mas lembra que ele também é um aluno transferido. Antes da arena de luta ser criada, o Chung e o Shoku costumavam competir pelo título de mais forte dentro da escola. O Jutsu fica surpreso que o Shoku esteja no mesmo nível de força que o Chung. O Shoku batia o pé no chão e começava a se alongar, perguntando há quanto tempo eles não lutavam assim. O Chung fica pensando ao ver o Shoku mencionar o passado e perguntava se ele estava ansioso para ser derrotado de novo. O Shoku chamava ele de arrogante e partia direto para a carga, dizendo que o Chung passou por todo aquele esforço para chegar ao topo só para fazer algo assim. O som do choque assustava muito dos estudantes, fazendo eles correrem. Eles se perguntavam o que diabos é essa força, dizendo que o ringue vai desabar assim. Vemos que o Chung desviou do ataque e perguntava pro Shoku aonde ele estava mirando. O Shoku começou a sorrir, indo para o golpe de esquerda por cima, e vinha seguido com um chute. Mas claro, o chute também é desviado. Isso continua por mais algumas vezes, enquanto o Shoku ainda não consegue acertar um único golpe no Chung. O Jutsu se pergunta como o Shoku consegue se mover tão rápido com uma barriga tão grande. O Dio falava que o Chung também é incrível por desviar disso. O Jutsu pergunta o que vai acontecer se o Chung perder. O Dio pensa por um segundo e então falou que a arena não vai existir mais e a escola voltará a ser o que era antes, porque o Shoku é um dos subordinados do Hanye. O Jutsu nem sabia quem mano era Hanye, mas voltando pra luta, o Shoku começou a ficar irritado, dizendo que o Chung está apenas correndo como um rato. Vemos o Shoku assumindo uma postura de carga. Ele imediatamente faz isso e partia direto, dizendo que agora ele é uma pessoa completamente diferente. Ele vai para um golpe de palma que o Chung desvia por pouco, mas ainda o atinge no rosto, cortando a sua bochecha. O Shoku começa a rir, dizendo que ele finalmente tocou. A sua onda de ataques continua, empurrando o Chung para trás do ringue. Ele falava que o Chung fica se fazendo de legal, mas ele claramente perdeu as suas habilidades. Enquanto isso, o Chung estava machucado por todo o seu corpo. O Shoku dizia que se soubesse que ele estava tão fraco, teria derrotado ele antes, enquanto mandava os golpes voando. O Jutsu falava que isso estava uma loucura e perguntava como o Chung pode vencer isso. O Dio falava que pelo que ele ouviu, o Shoku sempre foi mais forte que o Chung, mas o Chung estava à frente dele em técnica. Olhando para eles agora, o Shoku está sobrecarregando, então talvez ele tenha passado por um treinamento especial. O Shoku começa a pensar sobre como seu corpo estava completamente diferente, que ele foi dado a algo que levou seu corpo ao limite. Ele levanta a perna para um chute de machado, dizendo que agora o Chung não supera em nada. O Chung encarava e ouvimos então o impacto do chute. Os estudantes ficam surpresos ao ver que o Chung atingiu diretamente o rosto do Shoku e perguntava o que ele acha que mudou. Esse soco é forte o suficiente para mandar o grande corpo do Shoku voando, e também soava como um tiro de arma. O Shoku se segura nas cordas enquanto o Chung falava que isso é apenas uma perda de tempo e que ele tá pronto para acabar com isso agora. Com o Chung diretamente no seu rosto, ele começa a tratá-lo como um saco de pancadas. Cada soco atingia bem no estômago do Shoku,
Ele começa a cuspir sangue e se pergunta o que diabo estava acontecendo. Ele sugere que o Chung tenha segurado seu poder por todo esse tempo, mas o Chung preparava um soco monstruoso de direita e acertava bem no estômago do Shoku. O Chung gritava, falando que toda a situação tá uma completa perda de tempo. Com seu punho apontado pro Shoku, ele falava que vai terminar isso rápido. O Chung mandava um soco poderoso, lançando ele para fora do ringue, fazendo ele atravessar até a plateia. A multidão ficava de boca aberta vendo essa cena. No meio do público, o Jusu observa perplexo e admite que a força do Chung é monstruosa. O impacto do golpe foi tão intenso que o Shoku caiu fora do ringue. De repente, o Chung vira a cabeça procurando por alguma pessoa. Ele imediatamente observa o Park Yongo tentando fugir do local. Enquanto caminhava, o Chung comenta que ele deveria ser punido por ter trapaceado. Logo, o Yango congelava ouvindo isso. Mas à noite, no galpão iluminado pelas estrelas, o Chung caminha na direção do Yongo segurando um pedaço de pau. Em desespero, ele questiona se vai ser atingido por aquela madeira. O garoto encarava aquilo com pavor. O Yongo observa o Chung vindo na sua frente, sabendo se ele for atingido, ele vai bater as botas aqui mesmo. Sem perder tempo, o Yongo pede desculpas e fala que não fez de propósito. O Chung logo manda ele se ajoelhar. Ouvindo isso, o Yongo sabe que isso não vai ser nada legal. Como último recurso, o Yongo se agarra nas pernas do Chung e fala que desde criança ele sofria bullying. Todos ao redor escutam ele dizendo que não tinha escolha ao fazer isso, já que era a sua única maneira de sobreviver. Chorando bastante, o Yongo falou que nunca mais vai fazer isso. Mas o Chung se ajoelha na frente dele e fica cara a cara. Furioso, ele xinga ele e manda se ajoelhar de novo. Pela sua sombra dá pra ver várias gotas caindo. O Chung observa o Park Yongo chorando igual uma criança pequena. Levantando um pedaço de madeira, ele manda o Yongo cerrar os dentes caso não queira desmaiar. Tudo que ele pode fazer nesse momento é cerrar seus dentes. Então o Chung vai pro ataque, mas por um segundo nada acontecia. O ataque é parado antes de acertar, já que o Yongo acabou se mijando antes mesmo dele ter a sua cabeça capotada. Todos viram essa cena patética e tiraram onda com a cara dele. O Chung poupa ele, dizendo que não era pra ele bagunçar a arena de novo. Jogando o bastão, ele fala que não vai ter misericórdia da próxima vez. O Kang observa escondido de longe toda aquela cena. Em seguida, o Chung grita para todos prestarem atenção. Ele dizia que agora eles sabem como vai funcionar a arena. Todos escutam ele dizendo que era para lutar nas mesmas condições e aceitar os resultados de forma justa, aonde só os fortes vencem uma luta feroz. E quem trouxer uma luta da arena para a escola ou se alguém quebrar as regras, enquanto ele estiver no comando, ele nunca vai deixar eles em paz. E por isso eles não precisam se preocupar e deviam aproveitar mais as lutas, já que a arena dos 6 portões é um lugar onde até o covarde com medo de lutar pode se tornar um vencedor digno de derrotar o oponente com seus próprios punhos. Todos da plateia vão à loucura chamando pelo nome do Jang Chung. Empolgado, ele comentava que isso era tudo. Um saco de pancadas era golpeado depois. O Chung estava treinando seu soco nele. Em seguida, alguém aparece atrás dele enquanto treinava. O Jusu comentava que ele estava treinando tão intenso depois daquela luta ontem. O Chung pergunta pro Jusu o que ele veio fazer. Ele comentava que não tinha mais nada para ensinar caso ele viesse aqui para treinar. O Jusu fala que não era por esse motivo e sim estava ali para agradecer ele. O Chung responde que isso não é necessário. O Jusu pensava que ele não precisava ser assim tão frio, mas logo em seguida ele fala que tinha algo que o deixava curioso. Ele pergunta pro Chung por que tinha que ir tão longe para ajudar ele. O Prota falava que ouviu dizer que ele foi o seu primeiro aluno que ele treinou, aonde até mesmo ele tinha falado algumas palavras quando ele queria sair. Após ouvir isso, o Chung comenta que tinha algo que ele queria mostrar para alguém. Enquanto caminham, o Chung fala que já havia acompanhado melhor do que ele esperava. Por conta disso, ele não tinha muito o que contar. O Chung se aproxima do Prota e comenta que ele trabalhou duro até o momento. O Jusu fica surpreso depois de ouvir isso. Em seguida, o Prota agradecia. Olhando para baixo, ele pensa que não entende muito o que o seu Sombaí queria dizer, até porque a sua aura estava um pouco diferente do que normalmente ficava, e infelizmente ele não consegue perguntar sobre isso. Enquanto isso, uma luta estava acontecendo na arena. Depois do discurso do Chung, a arena se tornou mais intensa do que qualquer uma outra. Todos estavam animados pelas lutas e demonstrações de violência que acontecia todos os dias no ringue. O juiz chama pelo próximo lutador. De um lado estava o Prota, que mudou depois de outra vez de inúmeras lutas sangrentas. Ele parte para cima do seu adversário, acertando um soco em cheio forte na cara do seu oponente. Com a sua agilidade rápida, ele consegue ver o fluxo da luta e desvia do golpe. Em sequência, o Prota se prepara para acertar um soco. Em grande estilo, ele acerta um cheio no estômago do adversário e finalizava a luta. Todos que assistiam
gritavam bastante após a vitória dele. Agora ele estava totalmente cativado pela arena. Em outro lugar muito distante, vemos o Kang sentado esperando por alguém. Ele olha para o lado e percebe que tinha uma pessoa se aproximando. Essa pessoa falava que faz bastante tempo. O Kang afirma que faz um bom tempo que eles não se viam. Ele olha frio e chama pelo nome de Ryung. O Ryung comenta que tinha falado que queria ouvir notícias interessantes depois que se encontrassem de novo. Abatido, Kang comenta que tudo foi arruinado por um perdedor. E também o Shoku não conseguiu derrotar o Chung. Mesmo com uma placa dizendo para manter silêncio, eles faziam bastante barulho. O Ryung comenta que o Chung cresceu bastante, mesmo que o verdadeiro dono não esteja no local. Sorrindo, Ryung comenta que o Jang Chung não deveria agir como se estivesse no comando de tudo. Essa história tá ficando boa demais, rapaziada. Se vocês vão querer a próxima parte com a luta completa, vamos bater essa meta e bombar esse vídeo para uma parte de 2 horas para vocês. Então comenta lutador foda para eu saber que vocês viram até o final. E assim vamos ficando com o nosso fracassado que treinou até ficar mais forte que os valentões.